2 Timóteo 1, dos versos 1 a 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo está preso, por isso está falando dessa forma, tá certo? Está escrevendo uma carta para Timóteo, um dos líderes da igreja. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Na minha versão tem escrito moderação. Na sua tem escrito o quê? Equilíbrio, outra palavra. Prudente. O poder e amor é o mesmo em todas as versões, certo? Mas a última palavra, alguma palavra diferente na sua versão bíblica? Está escrito fortaleza? Ok. A palavra que a gente vai trazer para nós é a palavra equilíbrio, tá bom? Amados, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, obrigado por ter nos trazido nessa manhã aqui. Obrigado pela força para acordar, para preparar as crianças, para chegar até aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter uma igreja que acolhe, uma igreja que se prepara para estar nesse momento entregando o que o Senhor colocou no coração de cada um. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Te louvo, Senhor. Nos visita nessa manhã. Que a tua palavra ilumine mesmo os nossos olhos e confronte o nosso coração. A gente precisa muito do Senhor. A gente quer viver um avivamento. A gente quer viver algo novo em ti. Nós temos sede, Senhor. Então vem nos saciar. Nós temos fome, Senhor. Vem nos encher. A gente precisa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu tenho entendido que o fluir que nasce na nossa igreja, ela começa no coração de cada um. A palavra de Deus diz em João 7 que é do seu interior que vai fluir rios de águas vivas. Eu creio que o fluir não nasce na multidão. O fluir nasce no coração, no íntimo de cada discípulo que tem buscado no seu lugar secreto beber das tuas águas, como nós acabamos de cantar. Eu quero beber das tuas águas, beber da tua fonte. O passo inicial é crer em Jesus. O passo inicial é ter Jesus como autor da nossa vida. E aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão. E essa linguagem, ela pode ser nova para você. Eu te garanto que ela vai ser surpreendente. Ela é poderosa. Ela é maravilhosa. É uma linguagem da palavra de Deus. Essa água da vida, irmãos, é Jesus. Mas o fluir das águas é do Espírito Santo. E aqui vocês vão me ouvir muito nas próximas semanas falando da pessoa do Espírito Santo.
Nós entender a Trindade, irmãos, é um mistério. A gente nunca vai conseguir entender exatamente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O que eu te garanto é que o que você precisa entender já está na palavra de Deus. É o suficiente para você entender. Então, o Espírito Santo, ele é a água corrente que iniciou em Jesus. E esse é o maior presente que Jesus deixou para a igreja e para os seus discípulos. Amém? Esse é o maior e melhor presente que Jesus dá a você. Quem é o Espírito Santo, irmãos? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que está na eternidade, que esteve na eternidade, inclusive na criação do homem. Você sabia disso? Quando Deus criou os céus e terra, mar e sol, lua, estrela, ele disse que haja. E diz os estudiosos que Deus falava e Jesus ia lá e fazia, porque Jesus é o verbo de Deus. Então Deus fala, Jesus faz. Mas lembra que o Espírito pairava sobre a face das águas? E quando Deus cria o ser humano, ele diz, façamos. É a única criação de Deus que ele coloca no plural. E a pergunta é, quem é que está com Deus nesse façamos? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, é aquele que tem a função de convencer corações endurecidos, corações pecaminosos, corações distantes de Deus, porque a cultura dos céus é muito diferente da cultura da terra. Mas nós somos os únicos que têm essa dupla nacionalidade. Nós somos 100% celestiais e 100% terreno natural. Até que um dia nós seremos glorificados e estaremos 100% numa cultura. Por isso que a expressão reino é uma expressão muito importante para você entender e ler com atenção quando você estiver lendo a sua Bíblia. Porque sabe o que é reino? É a cultura dos céus na terra. Sabe o que é reino? É os céus na terra. Eu fui de uma igreja que gastou mais forças e tempo clamando para que Jesus voltasse. E Jesus vai voltar, tá certo, gente? Mas sabe o que eu aprendi? Jesus vai voltar se eu pedir ou não. Jesus vai voltar. O que ele espera de mim é qual é a minha capacidade de viver a cultura dos céus hoje na terra. Porque tem gente que quer ir para o céu para se livrar das dívidas, se livrar do pecado, para se livrar de gente chata, para se livrar do sofrimento. E eu preciso te dizer, não é bíblica essa motivação. Não é para me livrar dos problemas que eu quero ir para o céu. Mas eu posso trazer a cultura do céu para a terra, eu posso viver. E aí, quando você olha para os frutos do Espírito, é exatamente uma expressão da cultura do céu na terra. Amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Isso é a cultura do céu na terra. O Espírito Santo tem essa função de convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Sem o Espírito Santo, irmãos, não há salvação. Então, quando você entregou sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, antes o Espírito Santo foi lá e te convenceu e abriu os olhos. Como diz 2 Coríntios 4,4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, daqueles que não creem. Mas é a luz de Cristo, é o mover do Espírito Santo que abre os teus olhos. Porque é o Espírito Santo quem nos regenera, é o Espírito Santo quem abre os nossos olhos espirituais, é o Espírito Santo quem arranca de nós um coração de pedra e nos dá um coração de carne, é Ele quem nos batiza no corpo de Cristo, é Ele que nos sela para o dia da redenção, é Ele que nos foi dado como garantia da nossa salvação. Esse é o Espírito Santo que dá dons à igreja. Só o Espírito Santo, irmãos, é capaz de unir pessoas tão diferentes de forma voluntária, entregue e que seja unido e cheio de poder.
Só o Espírito Santo faz isso. Ah, nós temos uma missão que Jesus nos deu, aleluia. Quem está com essa missão está dentro. Ah, eu entendo que Deus criou os céus e a terra, Jesus fundou a igreja, amém. Mas deixa eu te dizer, é o Espírito Santo que nos mantém unidos. Porque já, não demora muito na convivência, é assim no casamento, é assim na família, é assim na empresa, é assim na igreja. A gente se conhece mais e a gente vai conhecendo as perfeições e imperfeições. A gente conhece virtudes e vícios, conhece pecados e conhece vida santa uns dos outros. E se o Espírito Santo não estiver se movendo na igreja, é problema, é confusão. Porque é o Espírito Santo que é capaz de nos manter no corpo de Cristo. E quem não está em unidade com o corpo de Cristo é um sinal de que não está cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá dons, irmãos. É o Espírito Santo que age em nós e produz dentro de nós o fruto do Espírito Santo. É por isso que amor, alegria, paz, esse fruto, ele é dado a nós. Quem nos capacita com poder para vencer o pecado é o Espírito Santo. Ah, em Cristo nós somos livres da condenação eterna. Mas tem muito discípulo de Jesus que é livre em Cristo, mas não é livre de um pecado, de um mau hábito, de coisas que a gente carrega. E é verdade que todos nós temos alguma coisa na nossa vida para tratar, para resolver. Não há impecabilidade, irmãos, não há perfeição. Isso nós já sabemos. Embora algumas pessoas insistam em falar e se apresentar perfeitos e santos, mas não existe. A Bíblia diz, aquele que diz que não peca é mentiroso. Então, muito cuidado quando você anda com pessoas que nunca erram. Muito cuidado. Fique com discernimento, porque há sim, todo líder, todo pai, toda mãe erram e precisa chegar para os seus filhos de vez em quando e dizer assim, filho, me perdoa. Eu passei do ponto, não deveria ter falado assim com você. Filha, me perdoa. E aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você pediu perdão para o seu filho? Qual foi a última vez que você pediu perdão para a sua filha? Qual foi a última vez que você pediu perdão para o seu liderado? Qual foi a última vez que você pediu perdão para a sua equipe de trabalho? Isso é um sinal de maturidade espiritual. Maturidade espiritual não é não pecar. É reconhecer rapidamente e humildemente quando peca. Isso é alguém que está cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna a nossa vida normal em uma vida sobrenatural. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha só. Jesus é o nosso exemplo de amor. Deus amou o mundo que enviou o seu Filho Jesus, certo? Mas é o Espírito Santo que vai derramando, são águas correntes. Amados, isso é tão extraordinário. Eu vou, no decorrer dos próximos domingos também, até por estímulo da minha esposa, explicar algumas canções que a gente canta, que a gente não tem muito entendimento. Ou deveríamos ampliar o nosso entendimento, para que você entenda que na Bíblia o Espírito Santo é água, na Bíblia o Espírito Santo é fogo, na Bíblia o Espírito Santo é vento, na Bíblia o Espírito Santo é óleo, o Espírito Santo é selo, o Espírito Santo é vinho. Onde é que está isso na palavra de Deus? Está lá em João 7,37. Quem crê em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas no verso 39 ele está dizendo, mas ele estava se referindo ao Espírito Santo que haveria de vir. Então o próprio Jesus aponta para o Espírito Santo. E se tem uma coisa que você precisa saber hoje, isso aqui é uma questão teológica.
O Pai apresenta o Filho apresenta o Espírito Santo glorifica o Filho. Então não tem espaço teológico para a gente jogar um contra o outro, tá certo? Quem é mais importante? Pergunta errada. Quem eu devo ser mais íntimo? Pergunta errada. É Pai, é Filho, Espírito Santo. Entenda como eles se movem. Então, se o Espírito Santo é água viva, ele não para de correr, gente. E água parada é um problema. Mas tem água aí. Você entregou sua vida a Jesus? Tem água. A água está parada ou a água está correndo? O Espírito Santo é fogo. Em Atos 2:3, e viram línguas repartidas como de fogo. Então, só uma questão de interpretação. Todas as vezes que a gente vai falar que o Espírito Santo é relacionado a alguma coisa, é como uma ilustração, certo? Não é exatamente como fogo, não é bem isso. Às vezes tá certo? Mas o Espírito Santo incendeia de uma forma diferente. Ele faz arder o coração. Aí você já pode pensar assim, eu não lembro se alguma vez na vida eu senti isso. Aí você vai começar a pensar assim, o Espírito Santo toca nas sensações. O Espírito Santo toca nos sentimentos, toca na visão, ele toca a gente, pessoal. Eu preciso dizer em alto e bom som para os irmãos que o espiritual não se explica sempre. Não tem como explicar o sobrenatural. A menos que você viva, a menos que você experimente, você vai começar a traduzir coisas que é Deus que está agindo. A única certeza que eu tenho é que se Deus está movendo você, tem coerência com a palavra de Deus e glorifica a Cristo. Por isso ele é como vento, vento sopra aonde quer. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. O Espírito Santo é como óleo, lá em 1 João 2,27. E a unção que recebeste dele fica sobre vós. É como um selo, diz lá em Efésios 1,13. Fostes selados pelo Espírito Santo da promessa. Ele é como vinho, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Dizendo que se o Espírito Santo é como um vinho, você pode ficar embriagado de duas formas. Você pode se embriagar para ser um maluco que te leva à libertinagem, ou você pode sim se embriagar para se jogar, se render nos braços de Deus, sem reservas, sem vergonha, sem medos, porque Ele controla a gente. O Espírito Santo, irmãos, é uma pessoa. O Espírito Santo também é uma promessa que foi proferida no Velho Testamento e foi cumprido no Novo Testamento, especialmente no maior evento de avivamento já ocorrido na história da humanidade. Sabe qual é? O Pentecoste. A promessa se cumpre em Pentecoste. Agora Jesus, que estava com a multidão, mas ele revelou todo o seu propósito aos 12, agora o Espírito Santo não vem mais só sobre 12, vem sobre 120. Jesus diz, discípulos, fiquem aqui, treinei vocês por 3 anos, preparei liderança para a igreja, vocês estão habilitados para ser parecido comigo, para fazer o que eu fiz, mas você precisa de um revestimento. Virá o Espírito Santo e ele vai encher você. O Espírito Santo agora, irmãos, não apenas água viva, agora ele é fogo ardente. Isso significa que os discípulos de Jesus estavam ardendo de amor por Jesus, aquela vontade de andar com Deus, de ter um relacionamento com Deus, e agora um relacionamento com o Espírito Santo. E é interessante essa linguagem, relacionamento com o Espírito Santo, isso é possível. Você pode ter relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, e isso é
vida, isso vai gerar avivamento para a nossa igreja, irmãos. Por que o Espírito Santo veio para a igreja, irmãos? Porque a igreja é a noiva de Cristo. E essa igreja, que é a noiva, está sendo preparada, adornada, ela tem defeitos, ela não está completamente preparada para as bodas, ela tem que passar por um processo, ela tem que ser preparada. E essa igreja, ela faz coisas tão sobrenaturais, que eles estavam todos os dias no templo, presta atenção, lá no começo a igreja tinha culto todo dia. Só que eles também se reuniam nas casas. Olha aí as células. Está lá em Atos. E se a igreja se reunia no templo e nas casas, a igreja também se importava com as pessoas em suas necessidades. E mais, gente, a igreja atraía todo mundo. Todo mundo queria saber o que estava acontecendo, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é cativante. Aqui tem um dos significados. Por que a Casa Viva declara na sua visão ser uma igreja viva e cativante? Porque a gente não quer atrair as pessoas, a gente quer cativar as pessoas, mas por uma presença diferente. É quando alguém está conosco, seja na célula, seja na nossa casa, seja à mesa, seja num culto como esse, diga: o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo se move no meio dessas pessoas. Aí você vai ver em Atos 2, dos versos 42 a 47, o que eu diria, se Atos 2 fosse uma música, seria o refrão dessa música. Porque tem um mover do Espírito Santo na vida da igreja. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E sabe qual é o resultado dessa igreja cheia do Espírito Santo? Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Gente, não tinha Bíblia nessa época, tá bom? Eles se dedicavam ao ensino que os discípulos, os 12, estavam falando, transmitindo. Claro, ele já estava escrevendo. Mateus, então, escrevendo enquanto está caminhando com Jesus. Mas ainda não tinha sido compilado os 66 livros da Bíblia. Então, eles estavam dedicados em ouvir a palavra de Deus. Sabe outra coisa que essa igreja tinha como resultado de uma igreja cheia do Espírito Santo? Eles tinham vida de oração. Eles amavam orar, eles oravam juntos, eles oravam sozinhos, mas eles oravam juntos. E eles tinham uma comunhão, irmãos, tão fraterna. O povo para se amar. Eles se amavam de tal maneira, irmãos, que era impactante, que atraía todo mundo. A maneira como eles adoravam a Deus atraía, como eles viviam comunhão, atraía a Deus. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Não basta ter o Espírito Santo como selo. Nós queremos o Espírito Santo nos enchendo. E sabe por que o Espírito Santo é uma pessoa difícil de ser compreendida no meio das igrejas? Você sabia que a teologia do Espírito Santo é o que mais divide igreja evangélica? Você sabia que tem gente que escolhe igreja para saber se é do fogo ou não é? Se for do fogo, eu não vou. Se não for, eu vou. Tem gente escolhendo igreja. Sabe por que esse tema divide tanta igreja? Porque, em essência, o Espírito Santo é uma pessoa igual ao Pai e ninguém consegue explicar Deus. Não tem aquela música? Ninguém explica Deus. A gente também não consegue explicar tudo do que o Espírito Santo tem para fazer, porque ele é água. E se ele é água, quem domina a água, gente? Se ele é vento, quem domina o vento? Se ele é fogo, quem domina o fogo? Logo, eu tenho algo para te dizer e para te despertar nessa manhã. Só vive o fluir do Espírito Santo quem decide mergulhar. E sabe qual é o meu desejo nessa manhã? Te ajudar, pegar na sua mão. Sabe qual é o desejo dos nossos líderes de célula? É pegar na sua mão também. Sabe o que a gente está querendo? Assim, vamos mergulhar junto, gente. Vamos parar daquele negócio de orar para começar, vamos?
é muito pouco e muito religioso. Vamos orar para começar. Vamos orar? Só orar? Pode orar não e dizer assim, Deus, sem hora para terminar? Vamos orar para encerrar? Vamos orar para comer? Vamos orar para trabalhar? Você só tem esse tipo de oração? Que bom, é um bom começo, mas é só um começo, queridos. Deixa Deus fluir, começa a orar. E de vez em quando as crianças lá em casa, percebendo, né, de repente que eu estou meio empolgado, eles já tomam a frente para pedir para orar antes de almoçar. Às vezes eu percebo que eles querem orar para comer, né? Às vezes a gente se empolga na oração. Eu acho que a gente precisa de um pouco mais dessa empolgação para a gente fluir. Irmãos, o Espírito Santo só flui quando ele tem liberdade para agir. O Espírito Santo não pode ser controlado, não pode ser programado, não pode ser manipulado. Ele só flui num ambiente de entrega. E eu sei que você está dizendo assim, amém, pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Primeiro eu quero te perguntar, você está cheio do Espírito Santo? Hoje a sua vida. Alguém diria assim, caramba, essa irmã está cheia do Espírito Santo. E cheia pelos sinais bíblicos do Espírito Santo. Não daquilo que nós vamos ter que trabalhar entre nós como igreja, com muito respeito, irmãos, com muito respeito, porque cada um flui como Deus quer, mas tem algumas coisas que não dá. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, que é fluido, ninguém domina o Espírito Santo, esse mesmo Espírito Santo tem decência e ordem, certo? Então nós não vamos aplaudir descontrole espiritual na nossa igreja. Nós não vamos aplaudir, nós não vamos reconhecer quem fala sem ter autoridade e credibilidade para fazer e falar os recados que Deus quer dar. Muito cuidado, igreja. Sempre que Deus lhe mover a fazer algo, ore, compartilhe com alguém. Submeta a sua liderança, não libere recado da sua boca direto, sem consultar ao Espírito Santo. E nesse começo eu diria, vamos se ajudar. Vamos se ajudar. A gente faz isso aqui como marido e mulher. Amor, Deus está falando um negócio comigo aqui, eu estou com medo. Aí eu falo para ela o meu medo. Ela diz assim, amor, acho que é isso mesmo, viu? Testifica. Deus já me mostrou também, eu só não tinha te falado ainda. Eu acho que está na hora da gente falar. A gente não quer uma igreja infantil, imatura, cheia de criancice. A gente não quer essa igreja que flui na criancice. Isso machuca pessoas, isso tira pessoas de igreja. E, por favor, vamos fluir com decência, com sabedoria, com ordem. E se você, irmão, receber recado de qualquer pessoa da nossa igreja e você se sentir incomodado, procure a liderança. Não tome para você. Ore, calma aí, não desceu bem. Eu não senti que foi o Espírito Santo falando comigo. Submeta ao seu líder de célula, procure seus pastores, mas não saia reagindo, por favor. A gente quer ter um grande cuidado com isso, irmãos. Porque esse foi o grande erro da igreja pentecostal, boa parte delas. Eu recebi profecias que casaria com outra pessoa, gente. Mas assim, na lata, na cara. Eu disse, como é que é isso, gente? Até onde o Espírito Santo respeita os meus sentimentos, minha vontade, meus sonhos? Até que ponto eu tenho um desejo de escolher a Vanessa para ser minha esposa? E até que ponto é o Espírito Santo que escolhe por mim? Isso é muito, muito tênue, irmãos. Então, muito cuidado. Nós não vamos mergulhar na infantilidade. Amém, igreja? Recado dado. Por que você está cheio do Espírito Santo? Porque ele decidiu visitar a sua vida, sua casa, seu coração. Mas vamos para o para quê? Que é a pergunta mais importante. Aí eu entro no tema que nós lemos. Quero inspirar os meus irmãos nessa manhã com 3 palavras que nós não vamos mergulhar tão profundo nelas hoje. Eu vou continuar essa palavra e eu estou curtindo muito isso.
porque eu estou leve no sentido de que eu não preciso terminar, né, de dar tudo aquilo que Deus quer compartilhar nessa manhã. Mas tem 3 coisas que eu quero falar com os irmãos, que é quando a gente está cheio do Espírito Santo de Deus, Ele nos dá poder, amor e equilíbrio. Irmãos, a primeira coisa que a Bíblia mostra para nós, e foi assim na igreja de Atos, é que nós precisamos do poder sobrenatural para quebrar o medo que nos leva à covardia. Essa frase é digna de ser escrita, hein? A primeira coisa que a Bíblia nos ensina quando o mover do Espírito Santo vem sobre nós é que nós precisamos do poder sobrenatural para quebrar o medo que nos leva à covardia. Há 3 tipos de pessoas diante de um desafio: os fracos, os covardes e os corajosos. Os fracos são bons para começar, mas nunca terminam algo. Os covardes são bons para procrastinar, por isso nunca começam. Os corajosos são bons para permanecer, eles nunca desistem. A força da covardia, meus irmãos, é terrível, porque não permite que comecemos algo novo. Deixa eu te dizer uma coisa: se você se abrir para o mover do Espírito Santo, aí a gente vai usar uma frase aqui que ela parece brincadeira, mas ela é verdade. O Espírito Santo vai te pegar. Se você se abrir para o mover do Espírito Santo, eu te garanto, ele vai te pegar quando você menos imagina, quando você menos estiver orando. Mas se você disser, vem Espírito Santo, ele vem. E o Espírito Santo quebra o medo, irmãos, o medo que nos leva à covardia. A força da covardia, ela é tenebrosa, porque não permite novos começos. Canção aqui para você ouvir durante a semana. Eu quero viver algo novo. Medite nessa música essa semana, porque tem algo novo para nós, mas tem que ser quebrado a covardia. Deus quer te dar novos hábitos, novas decisões. E o medo nos impede de começar e de recomeçar. O espírito de covardia, irmãos, é uma força devastadora, que só pode ser vencida se tiver poder do Espírito Santo. Por isso nós precisamos, eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Não queira entender tudo, se jogue, mergulhe, porque Ele não nos deu um espírito de covardia. Logo, Ele nos deu um espírito de coragem. A palavra coragem, ela está implícita no texto, ela não está explícita. Porque o contrário de coragem, irmãos, é covardia. O contrário de covardia é coragem. Pastor, eu pensei que era medo. Não, medo é contrário de confiança. Quem não confia é medroso. Quem não confia é medroso. Por isso o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ora, se o verdadeiro amor quer te pegar e você não quer ser amado por Deus, mas o verdadeiro amor tem capacidade de jogar fora o medo. E quem tem a capacidade de jogar fora a covardia? O poder do Espírito Santo. Então, para que você precisa do Espírito Santo? Para você mergulhar no poder. Por isso, Ele não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Anota essa referência, 2 Pedro 1,3. 2 Pedro 1,3. Diz assim: seu divino poder nos deu
todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. O seu divino poder nos deu todas as coisas. Poder, irmãos, é a capacidade de vencer a insatisfação. Já temos falado sobre isso aqui. A insatisfação é aquela sensação de falta quando Cristo é tudo. Quando eu estou insatisfeito, eu alimento um estilo de vida de pecado. Olha aí como isso é forte. Porque todo pecado nasce de uma sensação de falta. Quando você começa a sentir que está faltando dinheiro, aí você fica preocupado, aí você começa a ficar irritado, aí você fica irado, aí você vai comprar e vai ficar devendo. Começou com uma sensação de falta. Às vezes é até legítimo o que você precisa, mas a motivação é ilegítima. Ah, eu estou me sentindo tão só. Aí alguém que começa a se sentir só, começa a alimentar uma sensação de falta. Aí começa a falar mal de quem deveria cuidar. Aí começa a buscar quem não deveria buscar. Aí começa a se entregar para quem não deveria se entregar. Aí daqui a pouco está se relacionando com alguém porque nasceu de uma sensação de falta. Irmãos, isso é maturidade espiritual, isso é muito profundo. Sabe o que é que o poder de Deus faz? Nos livra dessa insatisfação. Ah, eu estou me sentindo mal. Vamos aqui, Espírito Santo, eu me ajoelho diante de ti, vem sobre mim. Ah, Espírito Santo, está doendo, vem aqui, Espírito Santo, seja realmente a minha cura, o meu remédio. Vem, dependência, dependência, dependência. Para que eu preciso de poder, irmãos? Para que eu consiga me livrar dessa sensação de falta. O poder sobrenatural é poder para viver uma vida santa. Você percebeu que o Espírito Santo conduziu o nosso tempo aqui desde o início, né? O Guilherme nos conduziu a um tempo de oração e a gente começou a cantar e a falar sobre Ele é santo. Isso, gente, o Espírito é santo. Então, ser cheio do Espírito Santo é a capacidade de viver e mergulhar no poder, porque no poder eu venço a insatisfação, com poder eu mergulho numa vida de santidade, longe do pecado. Mas é difícil, pastor, é pesado, pastor, eu não sei parar com essa ira, eu não sei parar com essa pornografia, eu não sei parar de falar mal do meu irmão, eu não sei parar com essa amargura. É difícil. Deixa eu te dizer uma boa notícia. Essa frase não é de Deus. Tem uma melhor para você. 1 João 5,3. Porque nisto consiste o amor de Deus. 2 pontos. Obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Não é verdade. É difícil ser discípulo. Difícil é andar longe de Jesus. Isso é muito difícil. Ah, não vou casar não, que é muito difícil ser casado. É muito mais difícil você ser um solteiro na mão de quem você quiser e fazer o que vem na tua telha. Você pode ser solteiro feliz, tá bom? Não quero diminuir a sua solteirice, não. Ah, não quero ter 2 filhos não, que é muito difícil. Como assim é muito difícil? Quem disse que seria fácil? Não seria melhor a gente fazer o que Deus mandou e Ele vai nos capacitar a pagar o preço? Irmãos, a sensação de desistir, ela continua batendo na nossa porta todos os dias. Para o solteiro, para o casado. Para quem não tem nenhum filho, para quem tem um filho. Para quem tem um, para quem tem 2. Quem tem 2, quem tem 3, aí vocês sabem, né? É difícil, mas vai ficar nisso. Há glória escondida por trás disso. Ou você é daquele tipo que só ora. Eu vou orar porque eu quero ver o milagre. Você só ora, é? Você não age também, não? Você não tem coerência também, não? Você não tem semente, não? Você quer ver um milagre na tua vida financeira e você continua sem semear no que é eterno? Como assim? Como é que você quer que abra as janelas do céu se você não semeia naquilo que é dos céus? É incoerente essa oração. Você quer chamar Deus, você quer usar Deus para abençoar a tua vida. E quando é que Deus pode te usar? Sabe quando é que Deus começa a usar a gente?
quando a gente para de usar ele. Porque tem uns irmãozinhos aí que só pede, gente. Só pede e oferecer nada. Entregar nada, cuidar nada, amar nada, não faz nada, ele só pede. E deixa eu te dizer uma coisa, tu tem um pai, ele vai te dar. Logo, nem tudo aquilo que é uma bênção é aprovado por Deus. Muito cuidado, irmãos, isso aqui é um nível de maturidade. Tem muita gente sendo muito abençoado, mas que não tem a aprovação de Deus. Porque para ter a aprovação de Deus tem que ter coerência. Não, eu estou sendo abençoado na minha família. Não tenho nenhum problema. Eu não preciso de ler a Bíblia, não preciso orar, não preciso de igreja, não preciso de nada disso. Mas a minha vida é uma bênção. Você está sendo abençoado, mas não está sendo aprovado. Então, cuidado com isso. Para que, irmãos, que a gente precisa de poder? Para a gente se livrar dessas coisas que nos impedem de crescer, de avançar, de correr a corrida que nos foi dada. Esse poder do Espírito Santo está lá a lista em Gálatas capítulo 5. Medita nisso, gente. O Espírito Santo dá para nós amor, afeição pelos outros, alegria, exuberância a respeito da vida. Ele nos dá paz, ou seja, ele nos dá um espírito de tranquilidade. Tem gente que é nervosa o tempo todo, está tenso o tempo todo. Ei, está faltando mais do poder do Espírito Santo na sua vida. Busque, tem para dar, ele quer derramar. Não é para especiais. Lembra que eu falei no início, na abertura, esse mover sobrenatural que nós estamos querendo compartilhar com a igreja, não é para pessoas especiais. Nós queremos uma igreja que se move no Espírito Santo. Para que eu preciso do Espírito Santo? Para uma vida santa, para uma vida cheia de bons frutos, porque ele derrama poder sobre nós. Poder espiritual vai ser um tema recorrente para nós, irmãos, porque é uma coisa inesgotável, é poderoso demais. Você está cheio do Espírito Santo? Para que você precisa do Espírito Santo? Para você mergulhar no poder de Deus. Mergulhe, irmãos. Tem coisas que é pecado e tem coisas que é demônio. A gente vai aprender a lutar as guerras com as armas certas. Mas, por favor, a gente não só tem arma, a gente tem lugar secreto, a gente tem mesa. A gente não luta só com armas, a gente luta com silêncio. A gente luta ao redor da mesa. A gente luta esperando. A gente luta aguardando a voz de Deus. Por favor, vamos fluir. E isso é tremendo, isso é tremendo. Nem sempre o poder está na palavra, o poder está no silêncio também, da mesma proporção, entende? Logo, nem sempre o mover do Espírito Santo terá barulho. Às vezes terá ranger de dentes, constrangimento. Ah, Jesus. De você sair com vergonha da presença dele, faz parte do teu avivamento, porque ele não enche onde tem canais sujos. A água vai lavar, a água vai limpar, até que ela seja corrente. Como é que estão os canais aí do seu coração? Como é que está essa nascente aí dentro? O que tem na raiz do seu coração? O que tem? Se tiver amargura, não vai fluir o Espírito Santo. Aí você diz assim, vem Espírito Santo, começa a encher até que essa amargura saia do meu coração e começar a fluir. Por enquanto não está fluindo nada. Tem pecado não confessado, não está fluindo nada. Tem que confessar pecado. Tem rebeldia, não está fluindo. Esses pecados não tratados, entende que eu não estou falando de não pecar, eu estou falando de que seriedade você dá para o pecado. O salmista Davi faz uma oração que eu faço sempre. Deus, livra-me dos pecados que desconheço. O salmista Davi diz assim, Deus, sonda o meu coração. Antes de você chegar para alguém e dizer assim, irmão, preciso de ajuda, eu não estou entendendo, eu estou mal, vai lá para a presença do Espírito Santo e diz assim, Espírito Santo, sonda o meu coração, a motivação está certa? Faz essas perguntas para ele, gente. Espírito Santo, o que eu estou sentindo é o que tu está sentindo?
ele vai te responder, tá? Vai dizer assim, cara, teu sentimento aí é só teu, não é o meu. Então não vai adiante, para você não se complicar, tornar o problema maior, esse descontrole. Não, 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 Espírito Santo, me dá poder, me dá controle, ele vai te capacitar. Eu vou encerrar na segunda palavra e vou deixar o equilíbrio para depois. Para que nós precisamos do Espírito Santo? Para amar. Quando somos cheios, irmãos, ele nos dá poder para viver corajosamente, para falar do amor dele para outras pessoas. Ele nos dá coragem para obedecer. Ele nos dá coragem para ir mais fundo. Quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, a gente mergulha no amor de Deus. E se é amor de Deus, ele vai mexer com a sua identidade, com o seu propósito. Porque o amor é quem vence o medo. É o amor verdadeiro que lança fora todo medo. Mas tem um problema, irmãos, que a gente precisa avançar como discípulos, como pais, como cidadãos, como igreja. Um câncer que vai matando as pessoas de modo terminal e a gente às vezes nem percebe. É a falta de amor revelado no egoísmo, na falta de perdão, na indiferença. Nós temos que guerrear contra isso todos os dias. Só que não haverá alguém lutando por você. Você precisa depender de Deus, para que cheio de Deus você derrame palavras que edifiquem. Nós ainda vamos estudar Efésios 5, onde um resultado de alguém que está cheio é falando entre vós. Queridos, a gente fala tanta coisa que não deveria, a gente fala demais, a gente fala de menos, e a gente vai se perdendo. Não, mas cheio do Espírito Santo, nós vamos vencer a falta de amor, esse egoísmo, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas tem muita gente que não está nem aí para as pessoas mesmo. Tem gente que não acredita mais nas pessoas. Irmãos, posso ser sincero com vocês? Eu estou assustado com isso. Eu estou assustado com a quantidade de pessoas que desprezam pessoas. Estou nem aí. A sua vizinhança, você vê isso aos montes. Seu condomínio, você vê isso aos montes. Dentro de casa. Por isso, irmãos, sabe qual é a minha maior guerra na minha família? Sabe qual é a minha maior prioridade? É amar a minha esposa como ela precisa ser amada. Como ela merece ser amada. Como Deus quer que eu a ame. Gente, isso precisa ser meu maior empenho. O Espírito Santo precisa me confrontar, ela precisa me confrontar, porque se eu não amo alguém que Deus foi expresso, me deu uma ordem expressa, maridos, amem suas esposas. Irmãos, a gente começa a perder um pouco do prumo, sabe? Não é que Deus não usa a gente, não é bem isso, é que Deus vai nos incomodando, Deus vai dizendo assim, cara, não é por aí, gaste mais tempo orando, se importando, cuidando, fique atento aos sinais, aos feedbacks. Queridos, o amor, e a mesma coisa é na igreja, irmãos. Como a gente é capaz de entrar e sair sem uma conexão de amor de uma igreja? Não, você está indo a uma programação. Igreja não é isso. Igreja não é um culto e não é a proposta da Casa Viva. A gente quer ser igreja vida na vida. A gente quer ser igreja telefone no telefone. A gente quer ser igreja WhatsApp com WhatsApp. A gente quer ser igreja mesa na mesa. E se a gente começa a viver tudo isso, vai ser tremendo. Sabe por quê? Porque tem-se um paradigma que isso é função do pastor. E eu preciso dizer para vocês que eu não vou carregar esse peso. Porque eu não preciso cuidar de todo mundo. Por que eu não preciso? Porque eu não posso. Não é humano. Humano é você cuidar de alguém. É você ouvir alguém na sua célula dizendo assim,
Cara, essa semana está tão difícil no meu trabalho, e você mandar uma mensagem para ele no dia seguinte, dizendo assim: meu irmão, eu estou orando por você. Eu já fui de igreja que é assim, gente, todo problema leva para o pastor. Eu não aguento, eu não quero e eu não vou resolver. Não é possível. Por isso, tantos pastores doentes, desistindo do ministério, traindo suas esposas, chutando o pau da barraca, por quê? Porque eles não se posicionaram da forma certa. Não, queridos, nós cuidamos uns dos outros, nós nos importamos uns com os outros, e sempre que eu faço isso, eu faço de coração. A grande maioria de vocês já recebeu uma mensagem no particular minha. A grande maioria de vocês já recebeu uma oração específica para você, porque é o meu compromisso diante de Deus, mas nunca me cobre por isso. Porque é Deus movendo no meu coração, e eu quero que Ele mova o seu. Se você, ao receber a oração de alguém, na mesma hora você já semeasse: rapaz, recebi uma oração do meu pastor, para agora eu vou pegar o telefone e orar pelo meu funcionário, eu vou orar por alguém da minha igreja. Percebe? Para a gente parar desse mimimi, dessa reclamação. Não. Nós seremos uma igreja madura, irmãos. Nós seremos uma igreja madura, que não vamos reagir aos insultos, que não vamos reagir às pitadas de orgulho, de amargura, ou de medo, de qualquer coisa que seja. Não, nós seremos uma igreja madura. Uma coisa é certa: esse pastor está dando o melhor dele. Uma coisa é certa: a minha esposa, a pastora Vanessa, está dando o melhor dela. Como seria bom se você desse o seu melhor. Isso é tremendo. Onde está o nosso amor por Deus, queridos? Onde está o nosso amor uns pelos outros? Onde está o amor protetor, o amor que não fala mal de ninguém, o amor que edifica, o amor que não ofende, o amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, um amor que não age inconvenientemente, um amor que não se ira? Onde está esse amor? Vou mais fundo: onde está o amor do pai pelo filho? Onde está? Onde está o amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido? Onde está o amor? Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que a igreja foi chamada para ser família. É a proposta da Casa Viva. Nós queremos ser família. Nós queremos cuidar uns dos outros, mas a gente se importa com os nossos vizinhos, e a gente quer se relacionar bem com os nossos vizinhos, onde quer que eles estejam, porque igreja não é um movimento virtual, certo? A gente não vai nessa pegada, a gente não vai na pegada da grandiosidade para impressionar ninguém. Por isso queremos amar e cuidar uns dos outros de uma forma muito poderosa. Sabe quem que faz isso dentro da gente? O Espírito Santo. Se você for tentar convencer alguém que ele deve amar, você vai perder tempo. Por isso, igreja, vamos mergulhar no poder do Espírito Santo, amém? Você compreendeu um pouquinho mais sobre ele essa manhã? Você está desejando mais dele nessa manhã? Você está percebendo que é do seu interior que fluirá um rio de águas vivas? Você está percebendo que é do seu interior que vem um confronto, que vem a transformação? Mude você. Pare de mudar o outro. Pare de colocar expectativa sobre o outro. Gente, eu estou bem conectado em relação a isso. Pare de trazer conversas de desesperança do outro. Eu, Orlando, farei o meu possível para acreditar em todos, porque Jesus não desiste de ninguém. Jesus ama a todos, e não venham com conversa para mim de que essa pessoa não pode, não está preparada, não serve. Não, Jesus acredita em todo mundo, e a gente vai amar, a gente vai buscar, a gente vai disciplinar também, tá bom? Porque quem ama disciplina. Não é a disciplina como antigamente, mas são outras disciplinas. E quando a gente for mergulhar no equilíbrio, o negócio vai pegar mais. Então, não falte esse culto. Porque no equilíbrio nós vamos unir o poder e o amor. Tem que ter coerência. Tem que ter coerência, irmãos. Tem avivamento nos lábios, mas tem amargura no coração. Isso é doença. Tem que ser tratado. Tem empolgação nas mãos, mas tem fofoca nos lábios.
está amarrada em nome de Jesus. Tem sorriso nas redes sociais, mas tem cara feia dentro de casa. Está amarrado em nome de Jesus. Isso não. Queremos coerência e vamos pagar o preço. E esse evangelho é um evangelho que não está muito sendo desejado por muitos não, tá bom? Então, que se você quer transformação, quer fluir, Deus vai fluir. Porque, preste atenção, irmãos, Ele já está me pegando, tá? Eu estou vivendo uma estação de muito confronto de Deus no meu coração. Mas está doendo. Obrigado, Jesus. Ele disciplina quem ama. Ele disciplina quem ama. Ele disciplina quem ama. Porque se Ele me disciplina de manhã, Ele fala comigo, ei, eu tô com a sandália nas mãos, mas os meus braços continuam disponíveis para você, tá? Não é assim que um pai deveria fazer, uma mãe quando disciplina um filho? Leva para o cantinho do pensamento, leva para o quartinho e dá uma disciplina e depois você abraça, não é isso? Jesus continua fazendo isso com a gente. Feche seus olhos.